Gente, a paz do Senhor a todos. Estou aqui arrumando umas roupinhas e pensando na vida, em tudo que eu tenho visto nas redes sociais. E eu queria comentar assim, sabe, como quem não quer nada, só a minha humilde opinião sobre o que está acontecendo aí, essa polêmica da pastora Helena Raquel, porque eu vi um comentário num dos vídeos sobre isso, onde um rapaz falou assim, o rapaz falou: esse maldito progressismo está entrando nas igrejas, o feminismo está entrando nas igrejas, sabe? E ele estava concordando, apoiando um pastor que disse que ela estava errada, porque ela pregou meia hora e não falou sobre Jesus, não falou o nome de Jesus. Então, ela é mais uma que está contaminando a igreja com feminismo. E, gente, vamos lá. Tem que ter uma forma de ver a pregação da Helena Raquel, o ponto de vista. E como é que eu vejo? Gente, eu acredito que a pastora Helena Raquel foi uma mensagem útil, porque se uma mulher tiver recebido aquela mensagem, ela ajudou. Porque eu acredito que aquela mensagem, ela tinha um endereço certo. Aquela mensagem não é para todas as mulheres das igrejas, é para algumas mulheres da igreja que sofrem porque tem aquelas que sofrem. Ela não disse que são todas. Ela não disse que é 90%. Aliás, ela não deu nenhuma porcentagem certa. Não é? Mas a gente sabe que tem isso sim dentro das igrejas. E os pastores estão vindo a público dizendo que não, isso não existe, mas existe. Tá bom? Então, a palavra da pastora Helena Raquel, ela tinha um endereço certo. É para mulheres que estão sofrendo isso. Ela estava dizendo para elas: minha irmã, se você sofre isso, saiba que existe uma saída, existe uma solução. Então ela estava incentivando as irmãs a denunciarem. Estava incentivando as irmãs a falarem. Porque existem sim muitas que estão sofrendo, gente, esse tipo de coisa. Agora, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Não é porque as mulheres não denunciam que não exista isso. Existe sim. Existe sim, tá? É verdade, porém, que aquelas mulheres que sofrem, gente, essas coisas dentro de casa, a maioria não vai querer falar. Não vai querer falar. Sabe por quê? Porque o pau sempre canta para cima das mulheres, principalmente no que diz respeito à igreja. Porque, veja bem, quando você fala uma coisa dessas, o que você escuta de muitas outras mulheres dentro da igreja? Ah, mulher, não fala isso não, deixa pra lá, Deus vai resolver com o tempo, né? Deus vai resolver, Deus vai matar, Deus vai tirar a pessoa. A hora que Deus faz alguma coisa, gente, a pessoa prefere que Deus mate, esperar Deus matar, do que denunciar o outro. Por que não denunciar? O que ele tem? É mais gostoso, é melhor do que os outros? O que ele tem que não pode denunciar? Hein? Por que não pode denunciar? Sabe por que não pode? Porque a maioria das pessoas ainda é preconceituosa. Às vezes até mesmo os filhos ficam contra as mães quando elas denunciam, sabe? Porque quando a mulher vai lá e denuncia, muitas vezes ela é que é acusada de acabar com a família, ela que vai ser acusada para sempre de ter destruído a família, não é? Pois é. O que se espera da mulher, o que ninguém diz aqui, o que se espera da mulher é que ela aguente tudo, suporte tudo calada, porque todo mundo pensa que a mulher foi feita para isso, que ela merece isso, porque como ensinaram, né, os gregos, enfim, tudo aquilo que a gente aprende da história, é que as mulheres suportem tudo caladas, porque a culpa de tudo é sempre
delas. Não é à toa que alguns pastores estão vindo a público dizer, comparar a mulher com demônio, dizer que a mulher tem demônio. Quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, é porque a gente tem demônio. Se você não se moldar, não dançar conforme a música deles, é porque você tem demônio. Entendeu? E você tem demônio não é porque você causou a situação. Você tem demônio porque você trouxe a situação à tona. Então você incomodou. E ninguém quer ser incomodado, gente. Cá pra nós. As pessoas não querem se incomodar mais hoje nem com seus próprios problemas, quanto mais com os problemas dos outros. Então ninguém quer saber, ninguém quer ouvir. Fica na tua casa com tudo escondido, com tudo incubado, não tem problema não. Te vira aí. Esse é o recado que as pessoas dão. Ninguém se importa mais com o que as mulheres passam. Ora, se na nossa nação, há poucos dias atrás, um exército de gente ficou indignado por causa do maltrato que fizeram com um cachorro, né? Até um cachorro causou uma comoção gigante no país. Mas o que algumas mulheres cristãs passam, não importa. Não importa. Aí os pastores dizem, onde é que está aqui na igreja as mulheres que sofrem? Onde é que está as mulheres que estão sendo abu? Onde é que está? Você acha que no meio do culto elas vão levantar a mão e vão dizer? Você acha? Uma mulher que está ali, que tem um marido presbítero, ou diácono, ou pastor, ela vai levantar a mão e vai contar tudo que ele faz ali diante de todos? Não vai. Sabe por quê? Porque é difícil manter um casamento. Porque a mulher, ela quer sempre manter. Esse é um dos motivos. A mulher quer manter o casamento, quer manter a sua família, por isso ela suporta tudo. Primeiro, e antes de tudo, porque nós somos ensinadas a não pensar em nós, mas pensar neles primeiro, a gente não quer acabar com a reputação do marido. Sabe? Porque muitas mulheres, a identidade delas não está nelas, as da igreja. A identidade delas não está nelas, a identidade delas está no marido. Elas não têm nem nome na igreja. É a esposa do pastor fulano de tal. É a esposa do presbítero fulano de tal. Elas não têm nome. Elas não têm carreira dentro da igreja. Enquanto o marido já é um diácono há muito tempo, já é um presbítero há muito tempo, já é um pastor há muito tempo, já é um pregador há muito tempo, renomado, respeitado. Entendeu? E geralmente quem vê aquele homem em cima do púlpito pregando, falando em nome de Deus, não imagina as atrocidades que ele pode fazer dentro de casa. Irmã Ângela, por que você está falando isso? Porque eu sou uma testemunha disso. Eu já passei por 2 casamentos, eu vou falar só de uma situação que eu passei. Eu fui casada e eu não gosto de falar isso, gente. Não gosto de falar, não estou falando nomes, mas eu preciso falar, isso é coisa do passado. A pessoa já está viva, vive, mas já mudou bastante. Mas eu vivi uma situação em que na igreja era visto como santo, como todo diácono deve ser. Mas saía da igreja, chegava em casa, nem tinha aberto o portão de casa ainda, e ele já estava falando palavrão com os próprios filhos. Ele já estava reclamando, ele já estava murmurando, já estava com o diabo no corpo. Bastava chegar em casa. Entendeu? Às vezes de manhã, quando meu filho menor pegava alguma coisa dele para brincar, no outro dia de manhã ele estava gritando dentro de casa, botando terror em todo mundo, em mim e nos filhos pequenos, exigindo que a gente virasse a casa de cabeça para baixo, mas encontrasse o objeto dele. Era uma coisa terrível, a gente vivia sob tensão. O pai vai dizer, só por causa disso. Só por causa disso? Você começa a viver num ambiente de terror, tenso. Uma mulher e filhos e crianças pequenas vivendo num ambiente assim, onde você sabe que a qualquer momento você vai ser cobrado, você vai ser pressionado, entendeu? Não vou falar das coisas maiores. Por quê? Porque a pessoa de quem eu tô falando ainda vive. Eu não quero ter problema com ninguém. E também não quero, enfim. Mas, gente, eu quero dizer pra vocês que isso acontece. Irmãs, acontece por quê? Primeiro, porque todo mundo ainda é carne. Somos servos de Deus. Mas ainda estamos sujeitos à carne. E tem crente que anda mais na carne do que no espírito. Paulo disse que nós não podemos andar na carne, temos que andar no espírito. E tem crente que anda na carne. Sim, ele aceitou Jesus. Sim, ele foi transformado. Sim, ele é nova criatura. Sim, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas muitas vezes descuida da vida cristã e começa a andar na carne. E a carne começa a reinar. Entendeu? Pois é, a Bíblia não diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Pois é, muitos desses são servos de Deus, sim. Caíram.
caíram. É isso. Porque todo ser humano é sujeito a isso, gente. Então tem gente que não vigia com a sua vida cristã, não vigia com a sua casa, não vigia como tem que cuidar da sua esposa, não vigia como tem que cuidar do seu lar, não vigia em como tem que cuidar dos seus filhos. Então sim, isso acontece. Tá? E aí, essas situações elas podem aumentar, elas podem escalar para uma violência que não precisa ser física, né? Violência para ser já não posso falar a palavra. Não precisa, né, ser física para ser uma Pois é. Basta ser violência, né? Se é verbal. Gente, existem vários tipos de né? Existe a psicológica, existe a verbal, existe a física. Então, se você sofre alguma dessas pois é, vamos orar, com certeza. Porque o pastor, ele disse assim, ora, eu vi um vídeo do pastor dizendo assim, né? Ora, me mostra aqui onde é que tem na nossa igreja uma mulher que sofre abuso do marido, que Deus não tenha dado um jeito. Gente, ninguém está dizendo que Deus não resolve. Deus é o dono da igreja. Porém, Deus também colocou a lei da terra. Ou você está querendo anular as leis da terra? Porque Deus colocou a lei da terra para isso também. E todo homem está sujeito à lei da terra, né? O que foi que Paulo falou lá em Romanos 3, se não me engano, que nós devemos ser obedientes às leis da terra, até onde ela não vá contra as leis de Deus. Mas quem constituiu as leis da terra foi Deus. Para quê? Para que o homem mau ele pague pelos seus atos. Então, muitas vezes é melhor você denunciar. Você está tendo mais misericórdia da pessoa se você denunciar a justiça da terra, porque a justiça da terra muitas vezes é mais branda do que a justiça de Deus. Quantos homens não estão aí de cadeiras de rodas porque passaram anos maltratando as mulheres, e as mulheres oraram e Deus veio e fez justiça, e agora o homem está em cima de uma cadeira de rodas inválido? Sim, eu conheço casos. Você não conhece, não? Então, e não é pecado denunciar, não, porque foi Deus que constituiu a justiça da terra, gente. Ok? Então, eu não acredito que o que a pastora Helena Raquel fez foi querer inserir feminismo na igreja, mas ela simplesmente falou pelas mulheres. E quando alguém se levanta para falar sobre as mulheres, sempre a gente vai ter essa reação, porque mulher não tem vez. Mulher não tem vez, principalmente dentro da igreja, é muito difícil. Tanto é que a primeira coisa que os pastores que estão indo contra ela falam é que não existe mulher pastora. Mas, gente, Deus está levantando mulheres pastoras, sim, sabe? Deus está levantando. Sabe por quê? Porque muitos homens estão falhando e as mulheres estão dispostas a servir. E Deus não faz acepção de pessoas. Ok? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus levanta mulheres, sim. Então, eu não acho que ela está querendo trazer progressismo, feminismo para dentro da igreja, não. Ela só falou em favor das mulheres. E, gente, falar em favor das mulheres dentro das igrejas, em muitos ministérios ainda é um problema, porque muitos ministérios ainda estão no Antigo Testamento. Acham que a mulher ainda é a culpada de tudo, porque foi ela que foi enganada pela serpente e e nós sabemos disso. Só que o Senhor Jesus, ele restaurou todas as coisas. Ele veio para restaurar. A gente sabe muito bem que em várias passagens do Novo Testamento, o Senhor, ele restaurou o lugar das mulheres, começando com a mulher samaritana, que Deus levantou ela como missionária, e depois as mulheres que foram enviadas para dar a notícia aos discípulos de que Jesus havia ressuscitado. Amém? Enquanto eles estavam escondidos, elas estavam lá no túmulo de Jesus. E foi uma mulher que viu Jesus ressuscitado primeiro, e Deus escolheu uma mulher para ir dar lá a notícia. Vocês sabiam que a palavra da mulher não tinha valor? Pois é, a palavra da mulher não tinha valor. Pois é.
E Deus, Jesus, escolheu uma mulher para ir dar testemunho da sua ressurreição aos discípulos. Tanto é que eles não quiseram acreditar. Por quê? Porque foi uma mulher que trouxe a notícia. Pois é, né? Naquele tempo, para qualquer coisa, né, em juízo, precisavam de duas testemunhas para testemunhar sobre alguma coisa, e nenhuma das duas era mulher, porque a palavra da mulher não tinha valor, não tinha credibilidade. E Jesus escolheu duas mulheres para levar a notícia da sua ressurreição. Então, isso sem falar nas outras mulheres, nas mulheres do Novo Testamento, que trabalharam como diaconisa, como presbíteras. Pois é, tem sim, sabe? Mas isso não é muito falado, né? Pois é, por quê? Porque nas igrejas, gente, me perdoem, mas há um esforço muito grande para manter as mulheres naquele lugar. Eu já falei aqui para vocês, vou falar com tristeza, não é uma denúncia, é uma observação, que uma reunião, o pastor, seguindo instruções do ministério, estava instruindo as diaconisas, e ele disse para elas: vocês podem servir a ceia, mas só o corpo da igreja. Quando terminar de servir o corpo da igreja, chegar aqui perto do altar, dá a bandeja para algum homem aqui de cima, um diácono, um presbítero, servir os homens aqui de cima do altar. Por quê? Porque as mulheres são consideradas num nível menor. É isso, gente, só pode ser isso. Enquanto que Deus diz que não faz recepção de pessoas, que cada um tem o seu papel, mas diante de Deus somos iguais. Somos salvos, somos iguais. Então isso só pode querer dizer o quê? Que a mulher ainda, da visão deles, dos homens, ainda está um patamar mais embaixo. Enquanto que na visão de Deus não. Deus já restaurou o lugar da mulher. Desde que ele começou a se relacionar com as mulheres. E a gente vê isso com Maria Madalena, a gente vê isso com a mulher samaritana, a gente vê isso em todo o Novo Testamento. As mulheres trabalhando, né? Tanto é que as mulheres, gente... E eu não sou feminista, tá? Não sou feminista, eu sou a favor de igualdade. Deus, ele quer igualdade também. Ele está esperando só a atitude dos homens de concordar com Deus e começar a dar às mulheres os lugares que elas merecem. Por quê? Porque a mulher na igreja, ela pode lavar o banheiro, ela pode dirigir trabalhos, ela pode ser missionária, ir para um país distante e pregar até acabar sua vida lá, seus dias lá. Ela pode fazer tudo na igreja. Ela só não pode ter um título. Ela não pode ter título. Ela pode até pastorear, né? Desempenhar o papel ali de fato, né? Ela pode, mas ela não pode ter o título. O problema é título, gente. Entendeu? Enquanto que Deus não tá ligando para isso, não. Tá ligando para isso, não. Então, o que causa tanto escândalo para alguns pastores, a Helena Raquel ter falado isso? Porque ela está trazendo à tona a falha deles. E esse motivo pelo qual Deus tem permitido que se levantem mulheres que querem trabalhar e mulheres que têm o título de pastora. Porque, gente, a coisa tá tão difícil, que eu acredito que o problema não é mais se você é homem, se você é mulher. O problema hoje é você ter caráter. Caráter. Gente, nós estamos vivendo tempo em que um homem chamado Homem de Deus, que tinha até um canal no YouTube, aqui no YouTube, né? Ou lá no YouTube, não sei onde eu vou postar esse vídeo. Nós estamos vivendo um tempo em que a polícia tirou um homem do altar, um homem de Deus. Um homem de Deus do altar, porque ele estava brincando com crianças. Um pedo. Pois é. E ele estava há anos ali em cima do altar, há anos sendo investigado. Imagina um pedo dentro de uma igreja, tendo acesso às crianças da igreja. Vocês acham que se a polícia estava investigando aquele homem, será que aquelas pessoas do altar, aqueles homens do altar, já não tinham notado alguma coisa de errada com ele? Será que não tinham notado que tinha alguma coisa de errado com ele? Pois é, mas não afastaram ele do lugar dele. Não afastaram ele das crianças. Não afastaram ele do corpo da igreja. Então, gente, a igreja está se recusando a corrigir os erros. Vocês estão entendendo? Pois é. E isso é um problema. Isso é um problema. Então, meus irmãos, mulher é gente.
A essa altura do campeonato, da vida, do mundo, em pleno 2026, é necessário a gente dizer isso. Mulher é gente. E se tem uma mulher sofrendo abuso ou viol, seja qualquer tipo de viol dentro da igreja, mesmo que não seja 90%, se for 1%, já é importante. Entenderam? Então os pastores não podem tratar esse assunto assim como se não fosse nada. Não podem. Mulher também é gente. E mulher também é capacitada por Deus. Mulher também é amada por Deus. Mulher também é chamada por Deus. E a gente não pode pensar assim: ah, deixa chegar ao ponto de Deus matar esse homem. Não vamos denunciar, não vamos trazer a público. Espere Deus matar. É mesmo? É mesmo? Precisa disso mesmo? Precisa a gente orar para Deus matar, para essa mulher poder ser liberta do inferno em que ela vive? Sério? Só porque é um homem do altar, ele não pode ser disciplinado nem excluído? Eu acho que está na hora da gente repensar esse evangelho. E eu acabei de passar aqui minhas coisas. E você tenha um bom dia, um bom restante de dia. E fique com Deus aí, em nome de Jesus. E dê aí sua opinião. Porque a opinião ainda é de graça, a gente ainda pode dar. Paz.